Shalom, shalom, povo lindo, povo querido, que nos acompanha aqui pelas redes sociais. Entrando no agora para mais um vídeo, estaremos falando sobre crise na vida espiritual. Preparamos um vídeo que vai ser postado no Facebook, onde nós estaremos falando sobre esse mesmo assunto. Mas eu quero dar as boas-vindas a você que está entrando aí, Lucas Brandão, Clara e todo o pessoal que está chegando aí para nos acompanhar nesse vídeo. O assunto de hoje é crise na vida espiritual. A gente está seguindo uma série onde nós estamos falando sobre crise na fé. E quem nunca enfrentou uma crise na vida espiritual? Já enfrentei várias. Se você nunca enfrentou, se prepare, porque elas vêm. E o problema das crises é que geralmente nem todas elas vêm com aviso prévio, né? Você não fica sabendo quando elas virão. Elas simplesmente se manifestam de situações às vezes que a gente nem sequer esperava e por aí vai. Mas as crises na fé, elas têm várias vertentes, elas têm várias causas, talvez causas que a gente nem sequer imagina que poderia acontecer conosco. Falando de mim, né, das minhas primeiras crises na fé, a minha primeira crise na fé aconteceu, na verdade, por imaturidade. Quando você é novo na fé, você vai ter muitas crises, porque você, quando é novo, você ainda não tem o discernimento devido para você poder administrar algumas situações importantes da sua vida espiritual. E eu não fui diferente que você. Algumas pessoas hoje me olham e veem, nossa, como ele fala e como as coisas fluem através da vida dele, mas eu passei pelas mesmas etapas que você tem passado. Você que está começando agora, você que já tem um pouquinho mais de caminhada, não muda. A escola é a mesma, a escola da fé é a mesma para todos. Talvez as situações mudem, as circunstâncias mudem para alguns, mas geralmente as frustrações elas são muito parecidas. Elas têm uma conotação muito interessante porque elas parecem, né? Eu sempre digo que a minha primeira crise na fé foi porque no início da minha fé, eu olhei muito para os homens. Quem nunca fez isso, né? Você, quando entra no reino de Deus, você, querendo ou não, você busca um referencial a ser seguido, algo que te leve a caminhar, né? Você, quando é novo na fé, não que você não, depois de maduro, você não tenha pessoas que você admire, mas muda, né? Quando você é mais maduro, você entende que os homens, eles são apenas as placas do caminho, eles são a referência, eles não são o destino é Cristo. Então é como se você estivesse fazendo uma longa viagem e você então quer chegar a um destino. Então ali, até chegar àquele destino, tem as placas que dizem direita, esquerda, a tantos quilômetros, e essas placas, elas não são... Você não pode chegar na placa e parar e dizer, cheguei ao meu destino. Não, os homens, eles são apenas um referencial. E eu me lembro que a minha primeira crise de fé surgiu justamente por olhar para uma determinada denominação, que eu fazia parte, olhar para os homens daquela denominação e achar que eles eram muito mais do que os meus olhos viam. Então Deus permitiu que eu me frustrasse, e eu louvo a Deus por isso ter acontecido, porque quando você deposita sua fé em homens, você vai sempre se frustrar. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 20:20, crê no Senhor teu Deus e estareis seguros, crê nos seus profetas e prosperareis. Então, a primeira indicação bíblica é crer em Deus, e você vai estar seguro em Deus, né? Você vai estar seguro nele. Aí então depois você crê nos profetas. Muita gente faz o contrário, muita gente crê nos profetas e Deus torna a segunda opção. Só a segurança verdadeira, você só vai conseguir se manter seguro, crendo no Senhor teu Deus, estareis seguros, firmados. Isso fala de você ter uma base, de que se Deus é o centro, se você está firmado nele, você vai ter uma base. E essa base que você vai ter, ela vai fazer com que você fique firme nele e que você se coloque nele
firme nele, você vai olhar para os homens, você vai admirar os homens, mas você não vai depender deles como a sua fonte de provisão, como a sua fonte de inspiração, nada disso. Os homens são canais de Deus, e Deus trabalha com homens e tem muita alegria em fazê-lo. Acho que uma das alegrias de Deus é quando nós correspondemos ao propósito para o qual nós fomos criados, como pessoas, como homens, como filhos de Deus. Acho que quando Deus olha para nós quando Deus olha para nós e nos vê cumprindo o propósito pelo qual nós fomos criados, então ele diz assim, uau, que bom, ele entendeu, ele está conseguindo compreender isso. Mas a minha primeira crise de fé foi relacionada a isso, a olhar para homens, a olhar para pessoas. E aí, então Hebreus 12, versículo 2 diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Os seus olhos têm que estar em Jesus, firmes nele, porque os homens eles sempre vão decepcionar, eles sempre vão falhar, mas Jesus jamais vai pisar na bola. Nunca, jamais. Ele sempre será além das suas expectativas e sempre vai te surpreender. Então, quando você começa a entender isso, quando você começa a perceber a importância de olhar para Jesus, já venceu uma etapa. Mas tem outros tipos de crise na fé. Outra crise na fé que surge é quando você não tem clareza do seu chamado. Já viveu isso? Quando você quer servir a Deus com o de melhor, quando você quer honrar a Deus com o de melhor, mas você não tem uma clareza do que de fato Deus te chamou para fazer. Então você fica num labirinto. Vou fazer missões, vou estudar, vou para uma escola, vou servir no louvor da igreja, enfim, você fica meio que envolvido numa série de dúvidas e de repente você acaba não fazendo nada mesmo para Deus. Essa é uma crise que pega muita gente, né? Essa crise na fé, que é aquela crise quando você não sabe ou você não tem clareza do seu chamado. Eu também vivi esse tipo de crise. Costumo dizer que nessas ocasiões, quando você está nessa fase de não ter clareza ainda de quem você é em Cristo, do que Deus te chamou para fazer, dos dons que você tem, os dons que o Senhor te deu, você imita muito, você fica meio que um crente papagaio, né? Você repete o que as pessoas falam, você não tem autonomia no que diz, você ensaia quando está falando, não fala com clareza. Mas essa crise é resolvida também quando você começa a descobrir o seguinte: você não tem que se importar como ou qual é o seu chamado. Eu acho que isso é uma coisa bem paradoxal. Por exemplo, eu brinco, né, faço um trocadilho. O que um peixe faz para descobrir que ele é peixe? Nada. Ou seja, nos dois aspectos da palavra. Ele não faz nada e ele simplesmente nada. Ele não voa, ele é peixe. Então, o chamado, ele não é você que escolhe o chamado, é o chamado que escolhe você. E, claro, Deus ele vai lhe colocar em circunstâncias, situações, onde você vai ter algumas tarefas específicas, você tem mais certeza do que está fazendo e você se sente mais em paz. Aquilo te alegra, aquilo te dá a capacidade de realização. Até porque uma coisa que eu aprendi, e eu tenho vivido isso de uma forma muito, muito clara. Eu fico meio em dúvida quando eu ouço algumas pessoas falarem do seu chamado como se aquilo fosse um fardo quase impossível de carregar. Então tem pessoas que você encontra e elas dizem assim, porque fazer a obra de Deus é muito difícil, porque isso aqui que eu estou fazendo me oprime, eu vou mesmo porque Deus mandou, mas se eu pudesse eu não estaria. Elas não estão realizando o seu chamado. Quando você está no centro da vontade de Deus e você está realizando o chamado para o qual Deus te colocou e te designou, haverá tribulações, haverá perseguições, haverá pedradas, calabouços, cisternas, como houve na vida de todos os profetas aprovados por Deus. Mas haverá também uma paz que excede todo entendimento, uma certeza de que você está agradando a Deus e não a homens,
Como em Gálatas capítulo 1, versículo 10, Paulo fala isso. Haverá também uma convicção de que você está no centro da vontade de Deus. Aí mesmo dentro do calabouço, você vai com as mãos acorrentadas, vai cantar, vai adorar a Deus. Mesmo no barco afundando ali, no meio do naufrágio, você vai exaltar o nome do Senhor. Então, isso é certeza. A certeza de que você está cumprindo o seu chamado e não está trabalhando com ferramenta emprestada. Tem muita gente trabalhando com ferramenta emprestada. Tem muita gente fazendo o que Deus não mandou fazer. Tem muita gente realizando coisas dentro da igreja só para aparecer, só para mostrar, olha como eu estou ocupado com as coisas de Deus, olha como eu sou usado por Deus, olha como Deus me usa, olha como eu faço coisas para Deus. Deus não está muito impressionado com o que você pode fazer para Ele. Deus não se impressiona com o que fazemos para Ele. Deus se impressiona quando nós... Na verdade, Deus nem se impressiona, perdão. Deus fica satisfeito, como diz lá no livro de Isaías, capítulo 53, quando diz assim, né? Olha e vê o fruto do teu penoso trabalho. Ele se alegrará quando ele olhar e ver o fruto do seu penoso trabalho. Então, quando é que essa alegria ela vem no coração do Pai? Quando ele percebe que você está cumprindo o propósito para o qual você foi criado. E é interessante, porque as crises na fé surgem, por quê? Porque se você se envolve diretamente com algo que você não foi chamado para fazer no reino de Deus, haverá uma crise de fé, sim. Haverá uma crise porque as respostas não virão da maneira que deveriam vir. Os resultados não serão tão poderosos como eles deveriam ser. Eu sempre digo que é como você pegar um carpinteiro e colocar ele para bater um prego com um alicate. Ele vai conseguir bater o prego, mas ele corre o risco de se machucar. Ele vai perder tempo. E não é a ferramenta apropriada. Então Deus, segundo a dispensação da graça e do Espírito Santo, Ele tem a capacidade de liberar sobre nós dons que correspondem ao chamado que nós fomos escolhidos por Ele para cumprir. Então é interessante você perceber o quanto a realização ministerial tem a ver com a vontade de Deus. Não é importante só você fazer coisas para Deus. Então eu já tive muitas crises de estar fazendo algo que Deus não mandou. E aí Deus diz para mim assim, olha, você está passando por isso porque eu não te mandei fazer isso. E aí a gente entra em crise. Então eu conheci muita gente que teve crise na fé. Falamos, o pessoal que está chegando agora, né? Kleber, bem-vindo aí, todo o pessoal que está chegando agora. Nós falamos que as crises na fé surgem porque olhamos para homens, segundo, porque nós não temos clareza do nosso chamado, então a gente tem uma certa crise de se envolver em projetos que Deus não mandou a gente fazer ou de querer ser o que Deus não nos criou para ser. É a questão da identidade ministerial, né? Nós temos os 5 ministérios, de Efésios capítulo 4, versículo 11, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, e toda uma nação sacerdotal que precisa descobrir sua identidade e se capacitar dentro daquilo que você precisa fazer para se realizar em Deus. Então, queridos, as crises espirituais surgem daí. Primeiro, olhar para homens ao invés de olhar para Jesus. Segundo, não ter uma clareza do chamado, dos dons que Deus te mandou fazer. E terceiro, de onde surgem as crises na fé? Vamos lá? Mais uma, essa pega muita gente. De expectativas que geramos em torno do evangelho que Jesus não nos mandou ter. Então tem muitas pessoas querendo fazer do evangelho um caminho de realizações de sucesso. Epa, vamos ter cuidado com isso aí, porque o que você considera sucesso pode não ser a vontade de Deus para a sua vida. Então eu vejo muita gente culpando a Deus por bênçãos não recebidas que Deus nunca prometeu que iria dar. E a gente vê muito isso, as pessoas trocarem de ambiente, mas permanecerem com os mesmos sonhos. E muitos desses sonhos não passaram pela cruz. Não passaram por um processo de morte. Você quer saber quando é que os seus sonhos podem se realizar em Deus? E se eles são ou não de Deus? É quando você diz assim, Deus, se esse sonho se cumprir, eu vou te amar, te adorar e vou continuar te honrando e com tudo.
Mas se ele não se cumprir, eu também estou totalmente satisfeito com a tua presença. Eu não, nada mais satisfaz a minha alma do que a tua presença. Aí sim, o sonho passou pela cruz. É o Isaac devolvido, é o Isaac entregue lá no altar. Olha, Deus está aqui. Eu esperei por esse filho por 20 anos, eu amei esse garoto por mais 17, 37 anos, juntando o tempo da espera com o tempo da permanência. Mas agora o Senhor pediu, eu te devolvo, é teu. Eu te amo mais do que o meu sonho, eu te amo mais do que a minha realização. Eu quero ficar frustrado, mas eu não quero sair da tua vontade. Eu quero ser decepcionado, mas eu não quero sair do centro da tua vontade. Aí sim, querido, o teu sonho passou pela cruz. Aí quando o seu sonho passa pela cruz, é sinal de que você não trocou apenas de ambiente. Tem pessoas que lá fora o sonho dela era ser um cantor muito famoso. Eu quero fazer sucesso, eu quero vender muitos discos, eu quero ser uma celebridade. Então ela vem para a igreja e ela faz da igreja o seu campo de sonhos. Ela faz da igreja o seu lugar de realização pessoal. Então ela não trabalha para fazer o reino de Deus avançar. Ela não trabalha para que pessoas sejam alcançadas pelos dons que Deus lhe concedeu, até porque todo dom tem proveito comum e não pessoal. Ela não trabalha para fazer com que o Espírito Santo glorifique o nome de Jesus na vida dela. Ela trabalha para promover o sonho dela. Queridos, se você vive essa ilusão, em nome de Jesus, aborte essa ideia. Você não precisa promover o seu sonho. Se o seu sonho, o sonho que você tem está alinhado àquilo que Deus tem para você, o próprio Deus vai promover você. E Deus não tem crise em nos promover. O problema é quando a gente se comporta quando chega lá. Então, muitas crises de fé vêm disso aí, de expectativas criadas em sonhos que Deus não mandou a gente ter. Então as pessoas transferem o sonho de ambiente. Ela queria ser famoso lá fora, agora ela quer ser um pregador famoso. Então ela quer gravar DVDs não porque ela quer que a mensagem dela chegue a um lugar que ela não pode chegar, mas porque ela quer ganhar dinheiro. Ela quer se realizar dentro da igreja, porque ela não se realizou lá fora. Ela é uma pessoa frustrada, ela veio do mundo frustrada, e aí ela vem para o Evangelho acreditando que o Evangelho é um caminho de sucesso e realizações. Mas olha só, muita gente nobre do reino de Deus, muita gente que tem grande galardão no reino de Deus, nunca vai ter o seu rosto na televisão. Nunca vai ter sua imagem em um DVD. Não que isso seja errado, não estou dizendo que seja errado. Mas pessoas que resolveram abrir mão de tudo para ir para o sertão, para ir para os ribeirinhos, para ir para lugares onde os holofortes não chegam. Tem heróis da fé vivos em nossos dias. Homens que estão se gastando por amor ao Evangelho, que estão dizendo assim, olha Deus, eu vou abrir mão de tudo, que abriram mão da faculdade, que abriram mão da realização, que abriram mão de empresas, que abriram mão de projetos pessoais, que abriram mão de tudo para chegar aonde Deus quer e na onde eles querem chegar. Então eu conheço muita gente frustrada que chega para mim e diz assim, eu pensei que eu iria conseguir isso, que eu iria conseguir aquilo, porque eu me coloquei à disposição de Deus. Então há uma linguagem de barganha, de troca. Não funciona. Com Deus não funciona. Com Deus o processo é longo. Entre o tratamento, as ações do Espírito em nossa vida, ela tem etapas. A primeira delas é o chamado. Mas o chamado não significa que você está pronto. Algumas pessoas dizem, eu tenho um chamado para ser pastor, eu tenho um chamado para ser profeta, eu tenho um chamado para isso, o chamado não significa que você está pronto. Não significa. O chamado é apenas um anúncio de tudo que Deus pode fazer. Depois do chamado tem o tratamento. Primeiro Deus chama, depois Deus trata. No tratamento, Deus vai lapidar você, porque é você o canal por onde a água vai correr. Então você não pode estar ferido. Pessoas feridas, elas vão sempre gerar feridas. Você não pode estar com expectativas ilusórias, você não pode estar vivendo a base de ilusão. Você tem que ver a base da fé. A fé produz sonhos e intenções que glorifiquem o nome de Deus e não o nosso. Então, eu comecei a falar para vocês que estão chegando agora, bem-vinda aí, Pedrina, minha filha.
Bem-vindo a todos que estão chegando agora. Eu comecei a falar sobre crise na fé. E uma das crises que nós falamos em relação à fé foi justamente essa questão de colocarmos os olhos nos homens, não termos clareza do nosso chamado, e agora falando de expectativas e sonhos ilusórios que Deus não mandou a gente ter. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Mais um ponto para você entender como surgem as crises na fé. As crises na fé também surgem quando nós ainda não temos maturidade para receber algumas revelações e ensinamentos que estão aquém da nossa estrutura espiritual. Gente, deixa eu te falar algo muito importante. Você não pode pegar uma mamadeira e encher ela de feijoada e dar para uma criança de 2, 3 meses de idade, porque você vai matar ela. Ela vai morrer. Mas hoje nós vivemos numa época interessante, né? Houve uma época da igreja em que a igreja tinha muita fome e faltava pão. Hoje há muito pão e falta fome em alguns, e alguns famintos não sabem discernir o pão que come. Então a gente vê muita gente hoje que, por exemplo, o discipulador dela, o mentor dela é o Google. Quando não o Google, são as pessoas lá do YouTube. E eu acho muito engraçado isso, porque tem gente que não me conhece e diz assim: você é meu mestre, você é meu profeta, você é meu pastor. Eu não acredito muito nesse relacionamento superficial. A caminhada ela tem que ser lado a lado, a gente tem que se conhecer e tem que gerar um relacionamento de aliança, como Jesus fez com os discípulos dele em todo o tempo em que ele esteve aqui na Terra. Então, por exemplo, vamos pensar em algumas coisas interessantes do ponto de vista da fé. Eu tenho que saber o que eu tenho condições de receber. Hoje, você entra na livraria evangélica, por exemplo, ou na internet, você vai encontrar assuntos dos mais diversos. E o grande problema de você não entender que você precisa de um acompanhamento... Bom dia, minha irmã Lene, que Deus te abençoe. É você entender o seguinte, eu, por exemplo, todas as vezes que eu tenho dúvida, e aí você pode perguntar assim: ô pastor, você tem 24 anos de fé, é pastor, e ainda tem dúvida em algumas coisas? Ainda tenho dúvida em muita coisa. E o melhor de tudo, eu aprendi que a dúvida não é falta de fé. O maior inimigo da fé não é a dúvida. O maior inimigo da fé é a lógica. A dúvida pode ser um parâmetro anterior à manifestação da fé verdadeira. Só que nós aprendemos desde cedo que quem duvida é burro. Então você estava lá na escola, a professora estava dando aula, e de repente ela falava: todo mundo entendeu? Todo mundo dizia sim, mas se alguém levantava e dizia: não entendi, todo mundo ria. Só que a dúvida, ela revela o desejo de se chegar, pelo menos na maioria dos casos, à certeza. E a verdade de Deus, quando ela chega em nós, primeiro ela provoca uma confusão. Ah, não é assim, eu não concordo. Beleza, então vamos pensar. Quando você se converteu, que você foi à igreja, você de imediato você não se rendeu a Jesus. Você entrou em choque com as verdades que você ouviu. E como a verdade sempre prevalece, você se rendeu à salvação. E muitas pessoas, elas não entendem isso. Então, por exemplo, quando eu ouço sobre um assunto que eu não tenho clareza daquilo, então eu chamo alguns amigos que têm mais experiência que eu, ou o mesmo nível de experiência, chamo meu pai espiritual e vou pensar aquele assunto, vou estudar, vou julgar aquele assunto, aquela doutrina, aquele entendimento, para ver se eu consigo chegar aonde eu encontro clareza, né? O A.W. Tozer, que é um cara que eu admiro muito, ele dizia no seu livro, né, Como Pesar os Espíritos, que toda verdade que você encontra, ou revelação, aquilo que você quiser chamar, para você saber, para você pesar os espíritos, para você saber se ela realmente é de Deus, tem alguns sinais. Primeiro sinal: depois que você descobriu isso, sua paixão por Deus aumentou ou diminuiu? Segundo sinal: depois que você descobriu essa verdade, sua paixão pela igreja, pelos irmãos, aumentou ou diminuiu? Terceiro sinal: depois que você descobriu isso, você trilhou um caminho de honra ou de desonra? E aí tem vários sinais. Mas tem muitas pessoas que elas estão hoje na igreja
E elas estão vivendo uma crise de fé porque elas acreditaram em doutrinas e ensinamentos. E aí a Bíblia vai dizer que são como crianças levadas em redor por todo o vento de doutrina. Então é preciso tomar cuidado, porque eu conheci muita gente boa, muita gente de Deus, que se perdeu na doutrina. E a doutrina, ela tem parâmetro progressivo. A verdade doutrinal, ela não vem de forma absoluta, nós vamos crescendo na doutrina. À medida que nós vamos crescendo na doutrina, desculpa, nós vamos encontrando um ponto de equilíbrio, né? Até porque, como diz o Atmani, a Bíblia explica a Bíblia. Então você vai encontrando um ponto de equilíbrio onde você se coloca em Deus, e a verdade de Deus ela se aplica a você de uma forma muito, muito clara. Você então vai se achando em Deus e as coisas vão se ajustando de maneira que Deus vai sendo glorificado em tudo que você vai fazendo. E por último, para a gente terminar, as crises de fé podem surgir também de dúvidas e do racionalismo humano, de querer entender as coisas de Deus com a mente racional. Gente, eu sofri muito com isso. Por que eu sofri muito com isso? Porque eu sou muito racional. Talvez por essa mentalidade, né? Todo mundo que tem essa pegada de ensino tem uma mente racional, né? E a revelação, geralmente, ela quebra a linha lógica e ela traz uma linha de sobrenatural e absurdo do ponto de vista humano. E eu me lembro que durante muito tempo da minha vida, eu quis entender as verdades de Deus com o meu raciocínio lógico. Desisti. Hoje eu não tento mais fazer isso. Eu descobri que Deus não vai me explicar tudo. Eu descobri que nem todas as direções de Deus vêm acompanhadas de um manual de passo a passo. Eu descobri que as ordens de Deus, muitas vezes, elas vão ser absurdas do ponto de vista humano, mas elas vão ser sobrenaturais do ponto de vista de Deus. E eu descobri que não adianta você querer entender Deus. Deus não é para ser entendido, ele é para ser obedecido. E aí muita gente entra em crise quando quer entender, a mente não dá para entender. Isaías diz, olha, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são diferentes dos caminhos. Então, Deus ele tem um caminho que a gente não consegue encontrar uma linha lógica, porque a gente não tem visão do todo, a gente tem visão do momento e do que passou. E Deus não, Deus ele tem uma visão panorâmica, Deus consegue enxergar o fim desde o começo. E essa graça de Deus, né, de poder enxergar além daquilo que a gente pode ver, essa graça é que faz ele ser Deus. Acima de tudo e de todos, ele é Deus. Então, tem muita gente que entra em crise porque não entende o que está acontecendo. E eu resolvi obedecer mesmo sem entender. Resolvi obedecer porque a obediência conduz à direção. E nem sempre a direção vem antes. Então eu descobri que o segredo é caminhar obedecendo e ir. Como Deus, quando diz para Abraão, Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele vai. E na ida ele descobre. Passo a passo, peregrinando, armando tenda, construindo altar. É assim, armar tenda, constrói altar e Deus vai se revelando. Pouco a pouco, ele vai se mostrando a nós. Ele se mostrou plenamente em Cristo, mas a revelação pessoal, ela é progressiva. Então que você possa entender, eu não sei se você já viveu uma crise na fé, se você está vivendo, talvez porque seus pedidos de oração não foram respondidos, talvez porque sua família foi atacada, talvez porque você teve uma perda muito grande, mas independente do nível do ataque, independente do que aconteceu, eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você que Deus é contigo. Tá bom? E não duvide. Se você quiser duvidar, duvide das suas próprias dúvidas, mas não duvida de Deus. Ele não merece tal desrespeito. Ele é Deus, ele é fiel. Quero terminar orando por você. Quero terminar orando pela sua vida, para que o Senhor possa te dar a graça necessária para superar todas as crises. Querido Deus, meu Abba Pai,
Eu quero orar por essa pessoa que está assistindo esse vídeo nessa hora. E quero te pedir que o teu Espírito Santo possa completar a tua obra na vida dele, na vida dela. A tua palavra diz, Senhor, que é o Senhor que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a tua boa vontade. E eu quero te agradecer, Senhor, porque eu sei que nada nem ninguém pode roubar aquilo que o Senhor tem. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa se revelar a essa pessoa e que ela possa sair dessa crise muito mais forte do que ela entrou. E que o Senhor possa se mostrar a ela de forma poderosa. Eu abençoo a vida dessa pessoa com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, declarando que o teu favor e a tua presença se manifestem em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero só dar um aviso importante. As nossas próximas transmissões, devido ao número de pessoas, está lotado no Facebook. A gente chegou aos 5.000 que eles exigem. Devido a esse número de pessoas, nós estaremos fazendo as transmissões pela página da nossa igreja, a Igreja de Cristo. Então, se você não curtiu ainda a nossa página, curte a nossa página, a Igreja de Cristo, e nós estaremos fazendo todas as transmissões por meio da página da igreja. Eu vou mandar o link para aqueles que têm o nosso contato no WhatsApp, sempre que a gente estiver entrando com o link da igreja, tá ok? Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Venha nos visitar qualquer dia desse. Amanhã à noite nós teremos em Lauro de Freitas o culto da família, e eu quero orar pela sua família, pela sua casa. Nós vamos estar liberando uma palavra poderosa da parte do Senhor. E sexta-feira, em Amaralina, aqui em Salvador, nós estaremos também realizando esse culto poderoso, abençoando você e sua família. Domingo, às 10 horas da manhã, eu vou estar junto com os nossos discípulos em um tempo tremendo ali em Amaralina. E à noite nós estaremos fazendo a inauguração da nossa igreja ali em Lauro de Freitas. Então você é nosso convidado para estar conosco, tá bom? Igreja de Cristo, pregando o Evangelho do Reino. Um beijo no seu coração, graça e paz.